Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre uma técnica de integração que envolve potências do seno e cosseno. Então são alguns casos particulares de potências de seno e cosseno com algumas especificidades. No primeiro caso, nós temos integrais do tipo seno elevado a n e cosseno elevado a n apenas, isolados, onde esse n é um número inteiro ímpar. Então, essa técnica que eu vou mostrar no caso 1, ela só se encaixa para integrais desse tipo aqui, ó, seno elevado a n e cosseno elevado a n, quando esse expoente n ele for um número ímpar, como é o caso do exemplo que nós temos, seno elevado à terceira de x dx. E como nós vamos fazer isso? Você sempre vai pegar uma unidade do seno, ó, já que é seno à terceira, como se fosse seno vezes seno, 3 vezes, não é isso? Então, você vai pegar uma unidade do seno e vai tirar ela. Então, vai ficar integral de seno elevado ao quadrado de x vezes seno de x dx. Né? Nota que esse expoente aqui, ó, como não aparece, é 1, e 2 mais 1 é 3. Se aqui fosse 5, por exemplo, seria seno à quarta vezes o seno, tá certo? Então, feito isso, a gente vai lembrar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de x é igual a 1. Aí eu pego o cosseno ao quadrado e passo para lá. Então, fica menos cosseno ao quadrado de x. E vou substituir aqui no nosso seno. Ó. Então, vamos vir para cá. Ó. Essa integral ela fica igual. E quem é seno ao quadrado? É 1 menos cosseno ao quadrado. Vezes o seno x, que já estava lá. Dx. Bom, agora esse seno está multiplicando. Então, vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui também. Nota que essa integral ela vai virar 2, não é isso? Então, aqui vai ficar igual a integral de... Então, seno de x vezes 1, seno de x. Seno de x vezes menos cosseno ao quadrado de x fica menos cosseno ao quadrado de x, seno de x. Fecho o parêntese aqui, dx. Agora eu vou separar nas duas integrais para fazer com mais calma. Então, isso aqui vai dar igual a integral de essa integral menos essa outra integral, não é isso? Integral de seno de x dx, aí menos, ó, integral de cosseno ao quadrado de x, seno de x dx. Essa primeira integral aqui, ela é imediata. Isso aqui vai dar igual a... Eu sei que a integral do seno de x, quem é? É menos o cosseno de x. Agora, para resolver essa integral aqui, ó, como é que você vai fazer? Isso é uma rotina padrão. Então, o cosseno de x, ó, só o cosseno, sem o quadrado, você vai chamar de u. Então, vai ser u igual a cosseno de x. Então, quando você derivar isso aqui, fica du igual a... A derivada do cosseno é menos o seno de x dx, ó, que é o que está aqui, ó, seno de x dx. Só que tem esse menos. Como é que eu elimino esse menos? Você multiplica por menos 1. Então, como é que isso vai ficar? Vamos colocar aqui do lado. Então, menos 1 vezes du fica menos du. E menos 1 vezes menos seno de x dx fica seno de x dx. Então, vou repetir o menos que está aqui, ó. Integral de u cosseno ao quadrado, como eu chamei o cosseno de u, vai ficar u ao quadrado. Vezes, aí o seno de x dx foi o que eu obtive aqui, ó. Sempre você vai obter esse seno de x dx, né, se for o caso 1, tá certo? O seno de x dx vale menos du, então eu coloco aqui, ó, menos du. Então isso aqui vai dar igual a... O menos cosseno de x você já integrou, né, fica só repetindo ele. Esse menos ele vai sair da integral, x aqui, então menos com o menos que está fora fica mais, integral de u ao quadrado du. Então isso aqui é igual, repete menos cosseno de x, mais, que é a integral de u ao quadrado?
é u elevado à terceira, 2 mais 1 sobre 3. Então, isso aqui é igual a... Temos que voltar para o x, não é isso? Ó. Repete, menos cosseno de x, mais u à terceira. Quem é u? O u vale cosseno de x, é o que eu chamei aqui. Então, já que está a terceira, fica cosseno a terceira de x sobre 3. Finalizou, ó, mais constante. Se no nosso exemplo, pessoal, em vez do seno ao cubo a gente tivesse cosseno ao cubo, então você ia proceder do mesmo jeito. Ó. Ficaria integral de cosseno ao quadrado de x vezes, tira 1, ó, cosseno de x dx. Esse cosseno de x dx é para ser o nosso futuro du, né? E esse cosseno ao quadrado você ia substituir por quem? Você iria usar aquela mesma relação que eu usei, ó. Só que o cosseno ao quadrado de x, ele vale 1 menos seno ao quadrado de x. E faz a troca, né? E vai virar duas integrais do mesmo jeito. Nesse caso aqui, em vez de chamar o cosseno de u, você vai chamar o seno. Então, é um movimento bem análogo ao caso anterior. É praticamente igual, só muda por uns detalhes. No caso 2, pessoal, nós temos integral de seno elevado a m, né, um expoente qualquer, vezes o cosseno elevado a n, um expoente qualquer, dx, onde pelo menos um desses dois expoentes, ó, o m ou o n, ele tem que ser ímpar. Ou seja, pode ser um ímpar e um par, né, um par e um ímpar, ou até os dois ímpares. O que não se enquadra nesse caso 2 é quando os dois forem expoentes pares, tá certo? Então, um tem que ser ímpar. E aquele expoente que é justamente ímpar, a gente vai proceder parecido com o caso 1, ou seja, eu vou tirar um dele. Então, como é que eu vou reescrever essa integral aqui? Ó? Vai ser integral de... Então, no caso, apenas o cosseno é ímpar, então tenho que fazer isso com ele, não tem outra opção. Se o seno fosse também um expoente ímpar, o que é que eu recomendo? Você pega aquele expoente ímpar menor e faz esse procedimento com ele. Então, já que é cosseno ao cubo, eu vou tirar um cosseno. Então, como eu vou tirar um cosseno, que vai ficar cosseno ao quadrado. Vou deixar para colocar o outro cosseno no final. O seno à quarta eu vou repetir, ó. Aí vezes o cosseno que eu separei. Cosseno de x dx. Né? Nota que quando eu multiplicar o cosseno com o cosseno ao quadrado com o cosseno elevado a 1 aqui, ó, volta para o cosseno ao cubo. Então, agora eu faço uma coisa parecida com o que eu fiz lá no caso 1. Já que eu mexi com o cosseno, então esse cosseno que sobrou aqui, ó, ele automaticamente vai ter um expoente par. Então, eu vou transformar esse cosseno em seno, para juntar com esse seno aqui. Ó. E como é que eu junto ele? Usando a regrazinha que cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, como é que fica essa minha integral? Fica igual a integral de... Aí, no lugar do cosseno ao quadrado, ó, fica 1 menos seno ao quadrado. Então, 1 menos seno ao quadrado de x. Aí, vezes, ó, o seno à quarta, que já estava aqui, e vezes o cosseno, que já estava aqui, ó, dx. Como esses carinhas aqui, eles estão juntos, ó, né? Então, eles vão multiplicar o nosso parêntese. Então, eles vão multiplicar o seno ao quadrado e vão multiplicar também o 1. Ou seja, eu vou ter duas integrais, não é isso? Então, isso aqui vai ser igual a integral de... Eu já vou separar nas integrais, tá bom? Seno à quarta de x, cosseno de x vezes 1, dá o próprio seno à quarta de x, cosseno de x. Dx, né? Ó. Aí agora esse vezes esse. Como esse aqui está positivo, aqui está negativo, mais com menos dá menos, então aqui vai ficar menos integral de seno à quarta, cosseno vezes seno ao quadrado, ó. O seno à quarta vai juntar com o seno ao quadrado, que vai dar seno elevado a sexta de x, né? 4 mais 2, 6. E o cosseno de x não tem com quem multiplicar, repete ele. Cosseno de x dx. E se vocês notarem, nós temos o caso praticamente igual àquela parte do caso 1, onde eu vou pegar esse seno aqui e chamar de u. Ó. Então, o u vai ser igual a seno de x. Porque quando eu derivo o u, fica du.
E quando eu derivo seno x, fica cosseno de x dx, ó, que é o que está aqui, tá vendo? Então, isso aqui, ó, cosseno de x dx, vai virar o du. A mesma coisa aqui, ó. Vou repetir, mas nem precisava. O vai ser o seno de x, só o seno, pessoal, não leva a potência. E o du vai ser igual a derivada do seno, cosseno de x dx. Então, fazendo a substituição, ó, que vai dar igual a integral de seno a quarta, vai ficar u a quarta, vezes cosseno de x dx, ó, vale quem? Du. Repete o menos que está aqui. Integral de seno a sexta fica u a sexta, vezes cosseno de x dx, ó, é o du que está aqui. Então, funções simples, integrando, a integral de u a 4 é u elevado a 5 sobre 5, menos a integral de u elevado a 6 é u elevado a 7 sobre 7. Para finalizar, tenho que voltar para o x, ó. Quem é que vale u aqui nesse caso? É seno de x, então fica seno elevado a quinta de x sobre 5, menos, nesse caso aqui, quem é que vale u? Seno também, ó. O seno elevado a quinta de x, aliás, desculpem, seno elevado a sétima de x sobre 7 mais a constante. E finaliza. No terceiro caso, nós temos integral do seno elevado a m de x dx ou integral do cosseno elevado a m de x dx, em que esse m é um inteiro par. Então, bem parecido com o caso 1, só que no caso 1 o expoente que era ímpar, aqui no caso 3 o expoente é par. E quando isso acontece, você vai usar uma dessas duas substituições. A primeira para quando for o seno e a segunda para quando for o cosseno. Nessas identidades trigonométricas em que o seno ao quadrado de um ângulo é 1 menos o cosseno de 2 vezes aquele ângulo sobre 2. E que o cosseno ao quadrado de um ângulo é 1 mais o cosseno de 2 vezes aquele ângulo sobre 2. Né? Então, são bem parecidas. O seno ao quadrado é menos e o cosseno ao quadrado é mais. Por exemplo, aqui eu tenho seno a quarta de x dx. Então, nesse caso, o expoente é par. Mas vocês poderiam me perguntar, como eu vou substituir por seno ao quadrado se aqui está seno a quarta? Simples. Esse seno a quarta, você pode reescrever como integral do seno ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado de x, ó, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Se aqui fosse seno a sexta, seria ao quadrado, e a terceira, 2 vezes 3, 6. E assim vai. E feito isso, eu vou substituir o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Né, ó? Já que o ângulo aqui é x, o dobro de x é 2x sobre 2. Aí tudo isso, ó, ao quadrado dx. Então isso aqui vai dar igual a integral de, ó, tudo isso está ao quadrado, né? Inclusive o 2, que quando for ao quadrado ele fica 4. Então ele vai ser aqui sobre 4. 1 menos cosseno de 2x ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos. Então vai ser o primeiro termo ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então 2 vezes 1, 2, vezes cosseno de 2x. Então 2 cosseno de 2x. Aí mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, cosseno de 2x ao quadrado. Então isso fica cosseno ao quadrado de 2x dx. Então nota que nós temos aqui três integrais, ó, toda ela sobre 4. Então se eu tirar essa constante, fica 1/4 fora. Então separando aqui em três integrais, nós temos 1/4, né, ó, que é só 1 sobre 4, integral de dx apenas, seria 1 dx. Aí aqui, ó, menos, né, ó, 1/4, integral de 2 cosseno de 2x dx, ó, que é essa daqui, aí mais
1 quarto integral do cosseno ao quadrado de 2x dx. Então, essa integral aqui, ela é imediata, né? Ela vai ser igual a 1 quarto. Quem é a integral de dx? É o próprio x. Aqui menos, ó, esse 2 eu posso tirar da integral, não é isso? Então fica 2 sobre 4, integral do cosseno de 2x dx. Aqui mais 1 quarto, integral de... E nota que apareceu o cosseno ao quadrado, ou seja, é esse caso aqui, ó. Cosseno elevado a m, que m é o expoente par. Então, eu vou fazer essa substituição. Então, voltando aqui, né? Cosseno ao quadrado de 2x é 1, mais o cosseno de 2 vezes o ângulo. Como o ângulo já é 2x, 2 vezes 2x é 4x. Tudo isso sobre 2. Então, essa integral virou mais 2, ó, né? Então, isso aqui vai dar igual a 1 quarto menos, simplificando 2 por 4, dá 1 meio, né? Simplificando por 2. A integral do cosseno de 2x, ela é bem simples, né? Isso, ó. Basta você pegar aqui o 2x, ó. Esse 2x aqui, chamar ele de u. Então, u igual a 2x. Quando você derivar, fica du igual a 2 dx. Então, esse 2 passa dividindo, ó. Vamos passar aqui para baixo. Então, vai ficar du sobre 2 igual a dx. Então, você vem aqui e faz a troca. Integral de cosseno de u vezes o dx. Que é o dx que eu descobri? Du sobre 2. Aqui mais, ó, esse 2, quando sair, ele sai multiplicado pelo 4. Então, fica 1 sobre 8. Então, vai ficar 1 sobre 8 que multiplica esses dois termos aqui, ó, que serão duas integrais. Então, é 1 sobre 8. Aqui faltou o x, pessoal. Então, é 1 sobre 8, né, ó, integral de 1 dx, então só o dx, mais 1 sobre 8, integral do cosseno de 4x dx. Né? O 2 saiu, ficou 1 sobre 8, aí ficou 1 dx, não precisa colocar 1, e cosseno de 4x dx, duas integrais. Então, isso aqui vai dar igual a 1 quarto de x, eu vou reescrever como x sobre 4, né? Já que 1 vezes x é x. Menos, ó, aqui, 1 meio, esse 2 vai sair multiplicando, não é isso? Então, fica 1 sobre 4. Já que o 2 sai embaixo, 2 vezes 2 é 4. A integral do cosseno de u é seno de u. Então, já vou colocar aqui, ó. Mais 1 oitavo integral de dx. Que é a integral de dx? É o próprio x. E aqui mais 1 oitavo integral de... A integral do cosseno de 4x é bem parecido com esse caso. Você vai pegar o 4x e chamar de u. Então, u é igual a 4x. Agora você deriva. A derivada do u, du. A derivada do 4x é 4 dx. Passo o 4 dividindo. Então, fica du sobre 4 igual a dx. Então, venham e façam a substituição. Ó. Cosseno de 4x vai virar cosseno de u vezes o dx, quem é? Ó, du sobre 4. Ok? Então, isso aqui vai dar igual a... Nota, pessoal. Esse 1 oitavo de x é a mesma coisa que x sobre 8, concordam? Então, eu posso juntar esse x sobre 8 com esse x sobre 4. Quando você tirar o mínimo de 8 e 4, esse mínimo aqui vai ser o próprio 8, né? Já que o 8 é divisível por 4. Então, 8 dividido por 4, 2 vezes x, 2x. Agora aqui é mais, né? Que ele é positivo. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes x, x. Aí menos, ó. Vou repetir esse 1 quarto seno de u, só que o u aqui nesse caso foi o 2x que eu chamei aqui, ó. Mas esse 4 vai sair, então fica 1 sobre 32. A integral do cosseno é o seno de u, né? Então, isso aqui vai dar igual a 2x com x, 3x, sobre 8. Menos esse 1 quarto seno de 2x, eu vou escrever como
seno de 2x sobre 4, né? Já que 1 vezes seno de 2x é seno de 2x. Aqui mais, ó, 1 vezes seno de u é seno de u. Só que quem é u aqui nesse caso? É 4x. Então fica seno de 4x sobre 32. Feito isso, ó, mais a nossa constante e finaliza a nossa integral. Você não pode juntar esse seno com esse seno, né? Porque esse é 2x e esse aqui é 4x. Ok? Quarto e último caso para seno e cosseno, nós temos integral de seno elevado a m vezes cosseno elevado a n de x dx, onde m e n são ambos pares. Ou seja, esse caso quarto ele complementa o segundo caso, que era a única possibilidade que não poderia acontecer, era ambos os expoentes m e n serem pares. E esse caso 4 aqui, pessoal, ele é bem parecido com o nosso terceiro caso. Então, você vai substituir as potências de seno e cosseno com expoentes pares, né, ambas, pelas identidades trigonométricas que a gente viu no caso 3, tá certo? Então, aqui eu vou substituir direto já, porque está ao quadrado, né? Se tivesse a quarta, a sexta ou qualquer outro expoente par, você faria aquele arranjo que a gente viu. Então, já vou substituir aqui o seno ao quadrado de x por 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Vou colocar o parêntese aqui, ó, vezes. E vou trocar o cosseno ao quadrado de x por 1 mais o cosseno de 2x sobre 2 dx. Vou efetuar essa multiplicação. Então, isso aqui vai dar igual a... Esse 2 com esse 2 vai multiplicar 1 quarto. Vai dar 4, né? E ele pode sair da integral. Como ele está no denominador, ele sai 1 quarto. Já vou tirar logo. Integral de... Então, ficou ó, 1 menos cosseno de 2x vezes 1 mais cosseno de 2x. E se você notar isso é o produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, é A menos B, ó. O A seria 1, o B seria o cosseno de 2x, que multiplica A mais, ó, B. E a gente sabe que isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, isso vai dar A ao quadrado, que é 1, portanto, 1 ao quadrado, 1, menos da regra, B ao quadrado. Sendo B o cosseno de 2x, isso fica cosseno ao quadrado de 2x dx. Então, isso aqui vai dar igual, ó, vou dividir em duas integrais, e 1 quarto está para as duas. Então, é 1 quarto integral de 1 dx, né, simplesmente dx, menos 1 quarto integral de cosseno ao quadrado de 2x dx. Então, isso aqui vai dar igual a 1 quarto integral de... Quem é a integral de dx, pessoal? É o próprio x. Menos 1 quarto, ó. E aqui apareceu o cosseno ao quadrado de 2x, que é o nosso caso 3. Então, vou aplicar o caso 3 aqui para resolver cosseno ao quadrado de 2x. Ou seja, vou fazer aquela troca pela identidade já conhecida. Essa aqui é a integral de cosseno ao quadrado de 2x é 1 mais cosseno de 2 vezes o ângulo. Como o ângulo é 2x, 2 vezes 2x, 4x, sobre 2. Então, isso aqui vai dar igual a 1 quarto de x, vou escrever como x sobre 2. Menos, esse 2 vai sair, ó, multiplicado com 4, fica 1 oitavo, integral de 1 mais cosseno de 4x, fecha parêntese, dx. Então, vou separar de novo em duas integrais, ó. Então, isso aqui vai dar igual a x sobre 2, não tenho o que fazer com ele, vou repetindo, menos, ó, 1 oitavo está para as duas integrais que eu vou separar, então é 1 oitavo integral de 1 dx, simplesmente dx, menos com mais aqui, ó, fica menos 1 oitavo integral do cosseno de 4x dx. Então, esse aqui vai dar igual a x sobre 2, vou repetir, né? Integral de dx é x, e x vezes 1 sobre 8 fica x sobre 8. Então, repete o menos, e aqui x sobre 8.
menos... Opa, pessoal, desculpa, aqui é um 4, né? Ó. X sobre 4, né? Repetindo 4 aqui. Aqui também fiz uma confusão. Ok, já. Menos 1/8 integral de... Como eu resolvo essa integral do cosseno de 4x? Então, você pega o ângulo, que é 4x, e chama de u. Então, u igual a 4x. Derivando, fica du igual a 4 dx. 4 está multiplicando, vem dividindo, fica du sobre 4 igual a dx. Então, que vai ser igual a menos 1/8 integral do cosseno de u vezes o dx, ó, que seria quem? Du sobre 4. Então, isso aqui vai dar igual, ó, esse x menos x sobre 4 menos x sobre 8 eu posso juntar, né? Tenho que tirar o mínimo aqui. O mínimo de 4 e 8 vai ser o próprio 8, né? Já que ele é múltiplo de 4. 8 por 4 dá 2 vezes x, 2x. Repete o menos que está aqui, ó. 8 por 8 é 1 e 1 vezes x é x. Menos, repete 1 sobre 8 lá. Vezes esse 4 vai sair da integral, então ele sai 1/4. Ó. Integral de... Que é a integral do cosseno de u, pessoal? É o seno de u. Então, isso aqui vai dar igual a 2x menos x, x sobre 8. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 8 dá 1 sobre 32. Seno de u, mas quem é u? 4x. Finalizei, ó, mais constante.